Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula e vamos dar continuação ao vídeo anterior falando sobre herança. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Tá? Então, agora eu vou pegar e vou criar uma lista aqui dentro desse processo, ó, um list, né? Vou falar assim que eu quero criar uma lista de objetos do tipo. Se eu colocar apenas conta corrente, ó, conta corrente, né? Vou chamar ela de lista, né? Onde eu vou utilizar o modelo de rearranjo desses objetos dentro dessa lista, eu vou usar o modelo ArrayList. Bom, ao fazer isso aqui, Ana, ele só me permite, como eu estou pedindo para criar uma lista que armazena apenas objetos do tipo conta corrente, né? Então, ele vai me permitir colocar apenas objetos do tipo conta corrente lá dentro. Então, se eu pegar e fizer o processo, se eu posso pegar e criar uma lista, isso aqui, né? Colocar aqui, ó, lista.add, né? E eu adiciono, crio um objeto do tipo conta corrente, que está criado aqui, ó, e vou colocar lá dentro. Peço para adicionar essa lista. Não tem problema nenhum, ó. Ele adiciona normalmente. Não, ponto e vírgula está aqui do lado de fora. Pronto. Adiciona normalmente. Mas essa lista não me permite listar objeto do tipo conta poupança. Vou fazer uma cópia desse aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Mas ele não me permite que o conta poupança, né, tem os mesmos atributos, o que ele tem adicional é a taxa de juros, né, que também é dobro, né. Então, mas eu quero criar um objeto do tipo conta poupança. Então, vou falar assim, ó, que o objeto que eu estou criando é do tipo conta poupança. Poupança. Ele possui os mesmos atributos, né? Mas aqui ele vai me dar um erro, porque vai fazer um processo de verificação, né? A lista só aceita objeto do tipo conta corrente, ele não aceita objeto do tipo conta poupança. Aí entra um pouco a questão do encapsulamento. Então, posso falar assim, ó, eu posso colocar aqui, ó, uma lista, vou falar que a lista é do tipo object, né? Se eu falar que a lista é do tipo object, como o object é um subconjunto tanto da conta corrente como da conta poupança, eu não tenho problema nenhum. Lembre-se que o object, ele é um subconjunto de todo objeto que você cria no Java. Então, todo objeto que você cria no Java, de qualquer classe, ele sempre vai herdar da classe object e herda de forma implícita, que é representada por esse retângulo azul aqui, ó. Beleza? Então, ele é representado por esse retângulo azul. Bom, aí eu posso fazer isso aqui, né? Como eu também poderia colocar aqui conta, né? Dentro desse processo, né? Também aceita porque conta é um subconjunto, é uma superclasse, tanto de conta corrente como de conta poupança. Né? Então, ele me permite fazer isso. Então, o ato de eu ter herança, ele me permite fazer isso aqui. Primeiro, eu vou fazer com Object, só para te mostrar aqui os efeitos que eu tenho. Vou fazer aqui Object, beleza? E depois eu vou fazer aqui um for, simplesmente para me listar os objetos, imprimir os objetos. Ó, for it, né? No caso, eu vou fazer um for it falando assim, ó, eu quero criar um objeto da classe object, né? Vou chamar ele de x, e eu quero que você pegue os objetos da lista. E aí, naturalmente, eu vou pedir para ele imprimir esses objetos. Como eu só tenho dois objetos, né? Então, eu vou imprimir x. Né? Então, aqui na prática, ele está perguntando para você, existe algum objeto na lista? Se existir, faça uma cópia desse objeto para x e imprima esse objeto. Você sabe que toda vez que eu der um println no objeto x, ele vai automaticamente executar o método toString. Né? Veja que eu não tenho o método toString nem na minha classe conta corrente, nem na minha classe conta poupança, né? Nem na minha classe conta. Eu não tenho esse método. Então, como eu não tenho esse método, e ele vai procurar esse método dentro do objeto, tanto conta corrente como conta poupança, aqui, ó, ele está me dando um erro aqui que eu não vi ainda porque é. Me acusando um erro aqui. Eu não percebi ainda o que é. Classe ou interface na linha 32. Não sei se é um falso positivo, que eu realmente não estou vendo.
Acho que eu coloquei esse aqui, ó. Eu não tenho. Tá? Então, pessoal, então eu não vou ter isso aqui, mas se você olhar no meu desenho aqui, ó, eu tenho um método toString no objeto. Então, ele vai procurar esse método, ou seja, na prática ele vai executar o método toString do objeto, ou seja, esse subconjunto aqui do meu objeto, tanto do meu objeto conta corrente, como do meu objeto conta poupança. Então, ao executar isso aqui, ó, olha o que ele imprime para mim. Eu vou pedir para executar. Ele vai demorar um pouquinho, que minha máquina não é muito potente. Mas vamos lá. Vamos. E foi, né? Na prática, ele mostra aqui conta corrente, ó, e me mostra, entre aspas, uma representação de endereço interna que o Java faz, né? Porque ele está usando o método toString da classe Object. Então, o que eu vou fazer? Aí, o que geralmente a gente faz? Opa, para este caso específico aqui, ó, eu vou falar assim, ó, eu vou criar um método toString na classe conta. Primeiro eu vou criar na classe conta, né? E não vou criar na classe conta, porque se eu criar na classe conta, eu vou criar inicialmente na classe conta. Se eu criar um método toString aqui na classe conta, dentro desse processo, então eu vou vir aqui, ó, e vou gerar aqui um método toString. Generator, tem a opção de eu criar um método toString aqui, ó, e eu vou falar assim para você, eu não vou inicializar nada aqui. Deixa eu ver, parece que me deu um erro aqui, deixa eu ver aqui. Generator. Vamos lá, generator, eu quero o método toString. Tá? Só da classe conta. Ok. Tá? Ele me gerou o método toString, e aqui eu só vou pedir para imprimir a palavra conta, né? Dentro desse processo. Então, ele simplesmente vai executar e vai retornar para mim aqui uma string chamada conta. Quando ele retorna uma string chamada conta, o que ele vai acontecer é imprimir essa string. Ó, se eu pedir para executar, ele mostra. Ele vai executar agora o método toString. Ó, vai aparecer a conta. Né? Por que isso acontece? Porque quando você vem aqui, eu vou tentar mostrar esse processo aqui, ó, houve uma sobreposição. Quando você cria um método, o método toString, ele colocou essa marcação aqui para você, porque fala assim, ó, você está sobrescrevendo um método, né, que está na sua superclasse. A palavra correta que eles usam, o termo técnico, chama-se sobrescrita, uma sobrescrita de método. Então, na prática, quando você cria um objeto, né, e como eu criei aqui, isso eu coloco bem aqui, vou colocar só nesse desenho aqui, só para representar. Então, você também criou, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, você criou aqui também, ó, um método toString. Quando você faz isso, há uma sobreposição, então o que acontece? Né? Ele pega, eu não posso ter dois métodos com a mesma assinatura dentro do mesmo objeto. E aqui no caso eu tenho. Quando isso acontece, o que o Java faz? O Java pega e fala bem assim, ó, este método aqui, ó, este método toString, quando ele for acionado, na prática, a assinatura válida, a assinatura que tem que ser executada é esta aqui, que faz mais ou menos tipo isso aqui, tá? Não é exatamente isso aqui, mas só para que você entenda, tá? Então, na prática, ele está mostrando que se por acaso for acionado esse método, na prática tem que ser acionado o método da subclasse. Então, por isso que agora, quando eu peço, apesar de ter duas assinaturas de dois métodos no mesmo objeto, o que é válido é o método da subclasse, que é aquele mais específico. Então, no caso aqui do toString, né, dentro desse processo. Mas e se eu quisesse que ele mostrasse para mim assim, ó, eu quero que ele mostre para mim conta corrente e conta poupança, e não só conta. Então, se você quiser, você pode vir, eu poderia apagar isso aqui, mas eu vou deixar ele aqui em conta, só para que você entenda, e eu vou pegar e gerar aqui no método da minha classe conta corrente, ó, eu vou gerar um método toString, ó, generator, e vou gerar um método toString aqui, ó. E vou deixar ele sem marcação nenhuma, ok, né? E vai aparecer aqui para mim, ó, conta corrente.
certo? E vou gerar aqui, ó, essa é a mensagem que eu quero que apareça toda vez que executar, que eu pedir para imprimir um objeto dessa classe, e em conta poupança, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou fazer aqui o generator, né? Vou fazer aqui o toString, e vou pedir para ele gerar um toString para mim, chamado conta poupança. Então, na prática, né, o que acontece agora? Acontece que aqui, ó, dentro desse processo, então, eu tenho 3 métodos toString, né? Então, e aqui está o método toString. Como eu falei para vocês, todos têm a mesma assinatura. O que é uma assinatura de um método? A assinatura de um método é o nome do método mais os parâmetros que ele recebe. Então, ele tem a mesma assinatura. Então, vai acontecer isso aqui, ó, que na prática, quando este ou este for executado, opa, bosta, estou fazendo uma coisa errada aqui. Na prática, tem que ser executado aquilo que é mais específico. E aquilo que é mais específico, ou seja, um método mais específico, um método mais específico dentro desses 3 métodos, é o método da classe conta corrente, certo? Porque já que conta corrente é um método mais externo, vamos dizer assim, do objeto. Isso aqui são métodos internos. Então, tanto esse como esse, se eles forem acionados, se a variável for do tipo toString e ele for acionado, o toString vai ser encaminhado para cá e esse aqui vai ser encaminhado para cá. Ou seja, se o objeto eu guardo se o objeto do tipo conta corrente eu guardar em toString, desculpa, se o objeto de conta corrente eu guardar dentro de uma variável do tipo object, então toda vez que for acionado esse método, ele vai vir para cá, quando chegar para cá, ele vai ser redirecionado para cá. Se eu guardar um objeto da classe conta corrente dentro de uma variável que espera receber um objeto do tipo conta, então toda vez que acessar o método string, ele vai vir para cá. Só para que você entenda isso. Então, se eu pegar e acionar esse método, vou pedir para executar agora, novamente, ó, vou pedir para executar o meu código, ele aparece lá para mim conta corrente e conta poupança, já que dentro da lista ele tem um objeto do tipo conta corrente e conta poupança. Olha lá, tá vendo? Então, agora ele me gera o processo específico. Então, toda vez que houver métodos, métodos com mesma assinatura, toda vez que eu acionar, quando houver métodos com a mesma assinatura dentro do mesmo objeto, né, o que vai valer, o que vai ser executado, vai ser aquele método da subclasse. Então, no caso aqui, você pode ler que o objeto da classe conta é um objeto da subclasse object, e o objeto da classe conta corrente uma subclasse da classe conta. E a classe conta é uma subclasse da classe object. Então, só para que você tenha o processo de leitura. Então, se eu pegar, e como eu coloquei aqui object, ó, e se eu colocar aqui conta, eu vou ter o mesmo efeito. Ó, conta, falar que é lista de conta e colocar aqui conta. Eu vou ter o mesmo efeito visual. Ó, conta. E eu venho para cá e peço, vou pedir para executar, eu vou ter o mesmo efeito visual. Olha lá, conta corrente, conta poupança. Aí você pode perguntar para mim, é melhor você usar uma lista de object ou de conta, ou de object ou de conta? É melhor você usar de conta, porque a classe conta foi você que criou e você pode alterar. A classe object eu não consigo alterar, ou seja, os atributos e métodos na classe object eu não consigo acessar. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu quero fazer um processo de saque na minha conta, para você ter uma ideia. Então, se eu quero fazer um processo de saque na minha conta, eu quero fazer um processo então, eu vou vir aqui na minha conta, e eu vou ter aqui o método saque. Só que o método saque que tem aqui, ó, eu quero que ele me mostre a mensagem, saque realizado. Eu vou fazer um saque em todas as contas que eu tenho cadastrado. E eu tenho apenas 2 contas aqui, conta poupança e conta corrente. É um objeto da conta poupança e conta corrente que eu adicionei ali. E aí o que acontece? Acontece que eu quero fazer saque nas 2 contas, mas eu quero que ele mostre para mim a mensagem saque feito na conta corrente, saque feito na conta poupança. Então, eu não consigo fazer isso aqui, ó, porque se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui um salt, só para ele me dar a mensagem, ó, saque realizado
Saque realizado. Realizado com sucesso. Quando eu faço isso aqui, ó, veja que esse método saque é um método da minha classe conta. Né? De acordo com o projeto aqui, quando eu fiz o processo de herança, é um método da classe conta. Né? E eu não tenho esse método na classe conta corrente ou na classe conta poupança. Né? Eu não vou ter esse método lá dentro. Né? Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar e pedir para que ele me mostre, mostre o saque, e eu vou pedir para ele me mostrar o valor que eu tenho dentro desse processo. Sold. E eu vou pedir para ele me mostrar agora qual o valor que eu tenho aqui no meu saldo. Saldo. Tá? Então, ele me mostra saque realizado com sucesso e ele também me mostra o saldo atual. Tá? Vou colocar aqui, saldo atual. Ó, saldo atual. Não, vou colocar aqui, ó, saldo atual. Sold. Mensagem, ó, saldo atual. Qual é o saldo atual? Coloco o saldo. Opa. Vou colocar saldo atual. E aí eu peço saldo. E aí, quando fizer o processo de saque, eu vou falar que o saldo recebe menos valor. Ou seja, aquilo que você falou que você vai sacar, certo? E aí, saque realizado com sucesso. E aí eu vou colocar aqui, ó, saldo após o saque. Após o saque. E aí eu peço para mostrar aqui saldo novamente. Ó, mais saldo. Certo? Então, estou fazendo esse processo. Ele me mostra o saldo atual, faço o processo de saque, né? Diminuição do valor do saldo. Aí, saque realizado com sucesso, saldo após o saque. Tá? Então, eu quero que você veja aqui que, inicialmente, eu vou alterar os valores aqui. Aqui, a minha conta corrente, eu estou com saldo de 5 mil. E na minha conta poupança, eu vou colocar um saldo de 1.000, só para que você veja a diferença. Tá? Então, quando eu fizer aqui, eu vou listar aqui a minha conta e vou fazer um processo de saque. Né? Então, eu vou fazer aqui, ó, x ponto saque, né? E o saque eu vou colocar um valor de R$500. Tá? Então, ao final disso aqui, na minha conta corrente eu vou ter 4.500 e na minha conta poupança eu vou ter 500. Né? Então, veja que eu faço uma lista e percorro todas as contas que tem na lista, tanto conta corrente como conta poupança. Aí eu faço esse processo aqui. Ao fazer esse processo, olha só, então, ele vai, quando eu chamar o método saque, ele vai fazer o processo de saque, de acordo com minha conta aqui, eu faço o processo de saque e imprime essas mensagens, certo? Então, eu vou lá pedir para executar, ó. Executei. Olha lá, saldo atual, 5 mil. E quem está com saldo atual de 5 mil, vou voltar para cá, ó, no meu principal, quem está o valor inicial de 5 mil é minha conta corrente, ó. Saldo realizado com sucesso, saldo após o saque, 4.500. Saldo atual, 1.000, que é minha conta poupança, ó. Saque realizado com sucesso, saldo após o saque, R$500, certo? Ele fez isso, mas eu não tenho, como é que eu faria para fazer com que ele me falasse se o saque foi feito na conta corrente ou na conta poupança? Aí eu não saberia do jeito que está aqui, já que ele realiza esse método, não, vou fazer um processo diferente aqui. Eu vou pedir para que ele faça, não, vou fazer do jeito que eu estava pensando mesmo. Então, não tem como eu ver isso aqui, já que o método foi implementado dentro da classe conta. E eu não sei se lá dentro tem conta corrente ou conta poupança. Agora, eu poderia fazer, por exemplo, falar assim, ó, eu quero realizar o saque apenas nas contas correntes, não quero realizar os saques na conta poupança. Então, eu poderia fazer isso aqui. Ó. Inclusive, já mostrei na aula, umas 2 aulas atrás. Você pode usar a palavra reservar instância office para falar bem assim, ó, se a conta for do tipo conta corrente, aí você realiza o saque. Saque, x ponto saque, e você coloca o valor. Então, veja que ao fazer isso aqui, ó, eu estou perguntando primeiro se o objeto que está dentro da lista, se o objeto que eu peguei for do tipo conta corrente, já que todos os objetos são guardados como se fosse conta. Eu estou perguntando, se for do tipo conta corrente, realiza o processo de saque. Então, ele vai realizar o processo de saque apenas na minha conta corrente. Ó. Posso clicar aqui,
Olha lá. Ele só mostrou a saldo atual 5.000, saque realizado com sucesso, saldo após o saque 4.500. Né? Então, eu posso fazer isso também. Mas eu posso falar bem assim, ó, eu quero que a assinatura do método saque, ele vai existir tanto em conta corrente como em conta poupança. Né? E eu quero que ele faça isso para mim. Né? Eu quero que a assinatura do método seja a mesma, né? Que é o saque que tem aqui em conta. Eu quero que seja conta poupança, eu quero que a assinatura seja o mesmo. Mas eu quero um comportamento diferente. Por exemplo, eu quero falar assim, ó, se você fizer saque na sua conta corrente, eu quero que diminua R$10. Ou seja, por cada saque eu vou diminuir R$10 da sua conta. Agora, não, desculpa, é isso mesmo. Se você fizer saque na sua conta poupança, eu não vou diminuir, não vou cobrar essa taxa. Mas se você fizer saque na sua conta corrente, eu vou cobrar uma taxa de R$10. Então, veja que, apesar da assinatura do saque ser a mesma, eu vou ter comportamentos diferentes. Aí, para este caso específico, então, eu vou fazer uma cópia desse método saque, aqui, dentro desse processo, e vou colocar aqui, eu vou implementar o saque na conta corrente e na conta poupança. Por quê? Implementar o saque, e eu posso coloca aqui só para questão de visualização, o arroba override, falando assim, ó, estou sobrescrevendo um saque que existe na minha conta, desculpa, eu estou sobrescrevendo um método saque que existe na minha conta, já que eu estou implementando ele na conta corrente. Então, eu vou colocar aqui saldo atual, e aí eu faço de forma mais personalizada, conta corrente. Valor do saque, isso. Então, eu quero que você retire do valor do saque esse valor menos R$10. E eu quero que ele seja feito dessa forma. Ele vai mostrar saque realizado com sucesso na conta corrente. Ó, na conta corrente. Agora, eu posso fazer de forma mais personalizada. Saque atual, saldo da conta corrente. Vou colocar aqui, ó, da conta corrente. Após o saque. E eu posso pegar esse mesmo camarada e colocar lá na minha conta poupança. Na minha conta poupança. E vou escrever o mesmo método. Ó, com a mesma assinatura, coloquei arroba override, só coloca aqui, ó, a poupança. Poupança. Não coloco essa questão dos R$10, né? Só o saque direto. Aqui eu coloco conta poupança. Poupança. Conta poupança. Agora, o que vai acontecer dentro desse processo? Por que seria melhor, quando eu falei há alguns minutos atrás, por que é melhor você colocar uma lista aqui do objeto aqui no principal? Primeiro eu vou fazer só o desenho lá, como é que ficou aqui agora? Ó. Fazer esse desenho, então aqui agora, ele ficou, vou ter que alterar um pouquinho aqui, ó. Então eu tenho um saque aqui, e eu vou ter um saque aqui, ó. Eu vou ter um método saque aqui. Eu vou fazer só aqui, não vou fazer nesse desenho, eu vou fazer só aqui, ó. E eu tenho um método, copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu tenho um método aqui chamado saque, certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Então, como eu tenho um método... Opa, tá lento aqui meu sistema. Como eu tenho um método com a mesma assinatura na minha superclasse e na minha subclasse, ele vai fazer o seguinte, ó, toda vez que eu acionar esse método, estou só sobrescrevendo aqui, vou colocar de cores diferentes, só para que você perceba aqui, vou só mudar a cor dele aqui, sei lá, vou colocar preto, tá? Então, para ficar diferentinho. Preto. Então, toda vez que for acionado via aquele método saque, ele, na prática, ele vai executar esse saque aqui. Ó, vai fazer um processo sobrescrito aqui dentro desse processo. Ele vai fazer isso aqui, já que não me permite ter duas assinaturas
quando eu tenho duas assinaturas, perdão, quando eu tenho duas assinaturas do mesmo método dentro do mesmo objeto, o que vai valer quando for executado vai ser a assinatura, o método que vai ser executado vai ser aquele método da minha classe, do meu objeto mais específico. E no caso aqui, meu objeto mais específico é o objeto conta corrente, né? Então, esse aqui é o método da minha classe conta, mas o objeto mais específico é o objeto da classe conta corrente, não o objeto da classe conta. Então, ele vai executar o objeto mais específico. Quando ocorre isso aqui chama-se sobrescrita, ou seja, estou sobrescrevendo esse método da minha superclasse. Né? Então, neste caso aqui, ó, quando eu fiz esse processo aqui em conta corrente, né, então eu tenho dois métodos com a mesma assinatura, né, saque, e aqui na conta eu também tenho um método saque. Se eu quiser, eu posso deixar apenas a assinatura dele sem nada, né? Essa não é a forma ideal para a gente fazer, tá? Mas eu estou mostrando por aqui, mas quando eu mostrar para você a interface, eu vou mostrar de forma mais específica. Posso deixar ele sem corpo, né? E por que eu deixo ele sem corpo? Por que eu não tiro ele de forma normal? Eu não tiro ele de forma normal, porque se eu tirasse aqui, ó, se eu tirar ele aqui, né? Dentro desse processo, se eu tirar o método saque, né? Aí, ó, ele está me dando erro aqui porque ele está falando assim, ó, você não está sobrescrevendo o método, não existe esse método na sua superclasse. Vou comentar aqui, ó, só para você entender por que eu preciso deixar ele lá. E vou lá na minha classe conta poupança e também vou tirar isso aqui. Tá? Quando eu faço isso aqui, ó, quando eu venho aqui agora na minha principal, né, ele vai me reclamar. Não existe um método saque na minha conta poupança. Já que eu estou guardando os objetos da minha lista, conta, não existe saque lá dentro. Porque ele não consegue achar. Porque realmente não existe método saque. Então, o que eu faço? Eu deixo o método saque lá. Ó, deixo o método saque só para que ele encontre. E lá na minha conta corrente, minha conta poupança, eu vou colocar o robô override de volta. Tá? Agora ele consegue achar. Né? Então, e eu não preciso fazer isso aqui. Né? No caso, isso aqui foi, por exemplo, anterior. Eu faço simplesmente o saque, e toda vez que ele for fazer, que ele for executar o método saque, quando o objeto for de conta corrente, né, ele vai executar o método saque da conta corrente. Quando o objeto que estiver dentro da lista for do tipo conta poupança, ele vai executar o método do saque conta poupança. Né? Tanto é que quando eu executo aqui agora, vou executar. Olha lá. Saque, saldo atual da conta corrente. Saque realizado com sucesso da conta corrente. Saldo da conta corrente após o saque. É isso aqui, ó. Tem uns R$ 10 que na verdade, era para mim tirar e adicionar. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia. Saldo atual da conta poupança, ó. Ele só tirou os R$ 500. Ó. Tá vendo? Ele só tirou os R$ 500. Por que que não... agora eu vou te mostrar por que é melhor você usar a minha classe conta do que a minha classe object. Porque se eu colocar aqui, ó, como fosse object, né? Se eu colocasse aqui como object, né? Ele naturalmente, aí aqui vou colocar object, né? Object. Ele vai falar assim, quem é saque? Porque se ele analisar aqui, ó, não existe um método saque na classe object, no objeto object, que é esse azul aqui. Ele não consegue achar. Ele não consegue achar, e eu não tenho como eu inserir um método saque aqui na minha classe object. Né? Não tem como inserir porque não foi eu que criei. Né? Agora, a classe conta foi eu que criei. Né? Então, por isso que neste caso, por isso que é melhor sempre você usar, em vez de você usar objetos, você usa a classe que é mais genérica, a classe que você quer. No caso, a minha classe conta é a classe mais genérica, que é a superclasse da classe conta corrente. Agora, se você não tivesse relação de herança explícita pelo programador, aí você pode optar pelo caso do objeto. Porque que se fosse, se eu quisesse usar como object, eu teria que fazer isso aqui. Ó, você converta ele para a conta, certo? E depois que você converter, né? Ou seja, fazer um upcast, downcat, aí eu faço aqui. Ó. Só que fica meio estranho, não teria necessidade de eu fazer isso aqui. Ó, faça um cache do objeto para a conta. Depois que você fizer um cache, aí sim você acessa o método saque. E quando ele acessar o método saque, como na prática, se o objeto for de conta corrente, ele vai executar o método saque de conta corrente. Se for de conta poupança, ele vai executar o método de conta poupança. Só que isso aqui se torna esquisito. É melhor você usar a classe conta, como estava antes,
e aqui como conta, né? Fica muito mais simples o processo da programação. Bom, pessoal, a videoaula era isso, tá? E até a nossa próxima videoaula.